Senhoras e senhores, muito bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Marisa para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. Informamos que este evento está sendo gravado e está disponível no site de RI da Marisa e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Marisa, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Marisa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Adalberto Santos, vice-presidente de Finanças e diretor de Relações com Investidores, que dará início à apresentação. Sr. Adalberto, muito boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Por favor, queira prosseguir. Boa tarde a todos. Bem-vindos à teleconferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2021 da Marisa Lojas S.A. Estarão conosco hoje o Marcelo Pimentel, nosso CEO, Alberto Com, nosso vice-presidente comercial de operações, Rodrigo Poço, nosso vice-presidente de tecnologia e digital, e a Renata Coutinho, nossa head de RI. Passando agora para a nossa apresentação, no chart 1, um rápido resumo aqui da evolução da operação e dos nossos números. Como vocês puderam observar no nosso release, é uma receita bastante impactada ao longo de todo o período, em função aí das restrições vividas pelo parque de lojas, começando ali já em abril, mas aí com todos os meses com bastante restrição operacional e uma forte desaceleração de fluxo a partir de junho. Destaque para a plataforma digital, que continuou com forte crescimento, e destaque também para os demais pilares da operação, que apesar desse impacto negativo de venda, continuou performando bastante positivamente. Então, estoques em níveis adequados, né, e com melhor qualidade. O SG&A mantendo aí a sua redução estrutural, o M-Bank com carteiras já em fase adiantada de recuperação e com PDDs abaixo dos níveis históricos, em uma posição de caixa / alavancagem absolutamente em linha com o verificado no ano anterior, no segundo trimestre do ano anterior. Chart seguinte, chart número 3, do lado esquerdo, um gráfico ali mostrando exatamente essa dificuldade com a operação de lojas ao longo do período. Na parte cinza, a parte inferior ali, em abril somente 13% das lojas operacionais, 100%. Em maio, uma pequena evolução para 31%, em junho, 35%. Né? Lojas com restrição de horário, ao longo de todo o período, 59% em abril, 67%, a média de 65% nos meses de maio e junho. Em junho, conforme eu mencionei, forte retração de fluxo. Nós estamos falando aí de números próximos a 35% de retração a partir de junho. Tá? Do lado positivo, a conversão, né, evoluindo bastante positivamente, o que de certa forma conversa com a evolução do nosso NPS. O Pimentel vai trazer comentários sobre isso. Uma conversão aí, de certa forma, compensando essa redução de fluxo. Nós estamos falando aí de uma conversão que avança entre 15% e 20%, na média de 18% ao longo do trimestre. No chart seguinte, evolução da receita, do lado esquerdo, gráfico, nas colunas, o valor absoluto, evoluímos aí para 492 milhões, né, depois do estrago aí no segundo trimestre do ano passado, quando nós fechamos com 149 milhões. Em same-store, na linha superior ali no pontilhado, comparado com
2019, quando nós tivemos crescimento, 2019, vale sempre lembrar, foi o ano em que a companhia vinha recuperando seu top line com crescimento em todos os trimestres, 5,1 positivo no 2T. Então, contra essa base positiva, nós tivemos menos 6,1. Ajustado a dias abertos, o número seria positivo 0,8. É o que nós tentamos traduzir no gráfico superior do lado direito. Nos extremos, 5,1 no 2T19, do lado direito, 0,8 no 2T21. Na parte cinza, no miolo assim, do gráfico, a evolução mês a mês. Então, abril positivo, maio novamente positivo e em junho uma retração forte de fluxo, resultando em same-store negativo. Importante ressaltar aqui que no terceiro trimestre nós já voltamos para o positivo novamente. Em julho, mais timidamente, mas em agosto com números mais fortes. Então, same-store acumulado até agora, positivo no terceiro trimestre. Indo para o chart de número 5, as vendas do digital. Mês a mês, no gráfico do lado esquerdo, linha superior, começando em janeiro, da direita para a esquerda, então 108,7 positivos em junho, 139 em maio e 191 em abril. Crescimento bastante forte, na média do trimestre 142% versus 19%. É claro que no 2T20, quando nós estávamos com lojas fechadas, a base comparativa fica muito forte, o crescimento é um pouco menor, 14%. Acho que o principal destaque aqui é a consolidação de um percentual bastante relevante nas vendas totais da companhia. Nesse trimestre, já com a maior parte das lojas em funcionamento, 14% das vendas totais do varejo vindo do digital. Vale lembrar aqui que em 2019 esse percentual era de apenas 5,6% e em 2018 3,6%. Então, uma evolução bastante positiva nesses últimos 3 anos. Do lado direito, a evolução do app, das vendas do app no digital. No fechamento de junho, 67% das vendas do digital vindo via app, 67%. E um total de 8,8 milhões de downloads ao fim do trimestre. Esses números já foram bastante superados, o Pimentel vai estar comentando isso daqui a pouco. Na página seguinte, a margem bruta e o lucro bruto, a evolução positiva, principalmente quando comparado mês a mês contra o 2T de 19. É claro que as margens de 20 foram bastante pressionadas em função da necessidade de manutenção de estoques em níveis adequados, então não são uma base comparável adequada. Mas acho que o bom número aqui é efetivamente junho de 19 contra junho de 20. Vocês veem aí um começo de recuperação já bastante forte de margem, praticamente 3 pontos percentuais. Número que também se repete próximo disso, essa dinâmica de recuperação, não o número em si, mas a dinâmica de recuperação que nós verificamos novamente em julho. A companhia mantém esse patamar de 22 milhões de peças aproximadamente, o que tem nos permitido avançar na melhoria dos markdowns, que para esse período ficou aí cerca de 50% menor do que a média dos 2 anos anteriores. Então, uma evolução bastante positiva que, conforme eu já mencionei, deriva tanto desse nível mais adequado quanto da melhor qualidade dos estoques. No chart seguinte, a evolução do SG&A, quebrado por despesas com vendas e despesas administrativas. Na parte superior, as despesas com vendas, parte de colunas, valor absoluto, fechamos com 201 milhões, comparado com 2019, um ganho nominal importante, o que deriva das ações que a gente vem comentando com vocês aí nos últimos quartos, são ações de redução estrutural. Destaque aí no caso das despesas com vendas, para o projeto de eficiência operacional de lojas, além, é claro, do projeto de automação via RPAs e renegociação
de todos os contratos. Na linha pontilhada, nós temos ali um indicador da despesa por metro quadrado, né, que em 4 anos ela cai de 547 para 529. Isso é um valor nominal, ele nos dá uma queda de aproximadamente 10%. Se nós corrigirmos aí pela inflação do período, nós vamos estar falando de uma queda de 20% em termos reais. Embaixo, no chart de baixo, a mesma análise, em valor absoluto 34 milhões contra 41 em 2019. Na pontilhada, uma queda de 133 por metro quadrado para 88. Isso é uma queda já relevante, 33%, mas que fica mais relevante ainda quando nós aplicamos aí a correção do número de 2017. Né? Ele sobe para 160, que nos dá uma queda de 45% no DNI por metro quadrado da companhia. Também relacionado aí às ações de melhoria operacional, redesenho do EC, trabalho remoto e automação de processos via RPA. Acho que vale a pena aqui comentar o combinado. Né? O combinado é o SG&A, ele cai em termos reais de 820 para 620 por metro quadrado, que é uma redução de 25%. O que é mais importante ainda se nós lembrarmos que somente 8 a 10% da companhia, das despesas da companhia, são variáveis, ou seja, uma alavancagem operacional bastante forte, uma evolução bastante positiva da alavancagem operacional. Chart seguinte, número 8, os resultados do nosso recém-nascido MBank. Margem de contribuição evolui positivamente, 64,5% em relação ao 2T20, é claro, né, as carteiras já em processo de recuperação, total de 57,5 milhões, abaixo ainda do 101, né, o portfólio do Itaú já com a performance em nível regular, nós temos aí 24,9 milhões de margem de contribuição na parceria com o Itaú contra os mesmos 24 de um ano atrás, ou seja, o portfólio que encontra-se em recuperação ainda é o de produtos da casa. Né? Essa redução, é claro, se deve aí à menor ação nas vendas do varejo, a menor performance do varejo nos últimos períodos, mas em fase rápida de recuperação, conforme eu mencionei. No chart seguinte, de número 9, as perdas do PL, a análise do portfólio do PL. No gráfico à esquerda, parte superior, linha, as perdas sobre carteira que já caem para um nível até abaixo do nível histórico, nível de 2017, 2018. Então, nós ficamos com 8,6%, de novo, perdas sobre o portfólio. E é claro que muito abaixo do ano passado, quando nós operamos com um nível de PDD mais conservador. Então, nós tivemos 15,2 ano passado e agora nós já estamos com 8,6. Positivo também o percentual de vencidos sobre o portfólio, 27,1, esse é o melhor da série histórica, o que acaba se traduzindo também, ou sendo resultado, né, de um EFIC bastante positivo. Após ter tido ali um pico em março, né, repetindo a mesma dinâmica do ano passado, ele já cai para os níveis até abaixo dos históricos para essa época do ano. Então, o portfólio do PL em rápida recuperação, né, nós estamos aí com próximo de 10, 12% do nível regular desse portfólio. Eu acho que um dos motivadores também é a forte recuperação de participação. Nesse período nós tivemos aí 7,1 pontos percentuais de recuperação, alcançamos 41,6. É a melhor participação de todos que divulgaram até agora nesse segmento e deriva do trabalho excepcional, além, é claro, da disponibilização dos produtos, né, e principalmente do private label no nosso app. O Pimentel vai dar detalhes sobre esse movimento que a companhia está fazendo. No chart 10, a mesma análise para o portfólio do EP, com poucas mudanças, tem a mesma dinâmica. Né? Nós já temos ali do lado esquerdo o gráfico superior, linhas, 7,7% de perda sobre o portfólio, né, já próximo do nível de 2019. E em termos de vencidos, 20% do portfólio vencido, que é o menor percentual
da série histórica. O EFIC com a mesma dinâmica, após um pico em março, ele já cai para patamares iguais aos patamares históricos. Esse portfólio ele passa por um processo de recuperação um pouco mais lenta, dado o conservadorismo aplicado a esse produto. Então, enquanto o portfólio do PL já está aí 12% abaixo do nível normalizado, esse portfólio ainda está cerca de 30% abaixo do normalizado, mas com uma dinâmica positiva, uma dinâmica de recuperação. No chart número 11, o próximo, a evolução do EBITDA consolidado. Fechamos com 20,1 milhões negativos, ainda no campo negativo, né, mas com a forte recuperação contra o 2T do ano passado. E lembrando que aqui nós estamos falando de números ex-IFRS. Se nós considerarmos o efeito IFRS, estaríamos aí em positivo já na casa dos 40,5 milhões. No próximo chart, a evolução do lucro líquido, uma curva muito parecida após um pico no segundo trimestre do ano passado, aí uma recuperação bastante rápida, infelizmente ainda no campo negativo, a 60 milhões. Próximo chart, de número 13, a evolução do fluxo de caixa, começando na parte superior, coluna da direita, o que a gente chama de geração primária de caixa, né, o nosso EBITDA, ainda negativo, mas bem menos impactado, 10 milhões, isso se traduz também numa geração bruta melhor, bem melhor do que a do ano passado. Não podemos deixar de lembrar que no primeiro trimestre, principalmente, a companhia passou por um processo de recuperação, recomposição de carteiras de estoque, o que acabou se traduzindo numa tomada maior de capital de giro. Isso nos leva a uma geração operacional de caixa forte ainda, menor do que a do ano passado, mas ainda forte. Mas, apesar disso, fechamos aí com um saldo de caixa muito em linha com o do ano passado, ou seja, 12 meses de continuidade de pandemia, né? Ela não começou em junho do ano passado, ela começou bem antes, e apesar disso, o mesmo nível de caixa e um impacto muito pequeno na dívida líquida. A dívida líquida, quando analisada no modelo tradicional, dívida bruta menos caixa, aí um crescimento de apenas cerca de 50, 60 milhões, porém, quando analisada com ajuste de carteiras de recebíveis de cartão de terceiros, né, que são considerados liquidez absoluta, uma queda aí de 417 para 363 milhões. Ou seja, apesar de todo o impacto da pandemia nos resultados da companhia, estrutura de capital, estrutura de balanço segue bastante robusta. O último chart 14, um waterfall aqui preparado pela Renatinha para nós, mostrando a evolução aqui da nossa dívida líquida ajustada. Então, de 417 milhões, um crescimento de 52 na nossa dívida bruta, uma redução de caixa de 7 e aí um incremento importante derivado do crescimento da carteira de terceiros. Com isso, os 417 nós fechamos esse trimestre com 363. Era isso, eu passo o Pimentel agora, que vai avançar na análise principalmente da evolução da estratégia da companhia. Boa tarde a todos. Apesar dos desafios da retomada de fluxo que o Adalberto já mencionou aqui, principalmente derivado ainda pela restrição de horários de abertura de lojas, temos experienciado um crescimento de vendas e margem nos últimos 2 meses. Esse comportamento também confirma nessa nossa visão de retomada de mercado, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Mas durante o segundo T, acho que o grande destaque foi a partir do dia 18 de abril, com a reabertura e principalmente a sazonalidade, a segunda sazonalidade principal para a Marisa, de Dia das Mães, onde tivemos o melhor Dia das Mães dos últimos 6 anos. Mesmo durante esse período de restrições, nossas vendas horárias continuaram a demonstrar crescimento relevante, confirmando também a melhoria de produtividade nas lojas e também uma melhoria gradativa de margem bruta sendo recuperada, o que confirma a estratégia comercial que está sendo executada pelo COM e o time comercial na empresa. Mencionando os marcos estratégicos,
O ponto relevante, o principal dado, foi a nomeação e promoção do nosso CDO, Rodrigo Poço, que está aqui conosco hoje, como mais uma demonstração do nosso comprometimento com a nossa estratégia digital para o futuro da organização. Como mencionado, isso tem tomado cada vez mais uma relevância nas vendas totais da empresa e no segundo trimestre crescendo e atingindo 14% na participação total de vendas no varejo. Nosso app continua se consolidando como a principal ferramenta da nossa plataforma da mulher. Em um ano, já ultrapassamos o número de 10 milhões de downloads, o maior crescimento comparado nesse mesmo período do mercado de varejo de moda. 67% da participação de vendas digitais já acontece via app, o que é 30% de aumento de trimestre a trimestre. E continuamos avançando na questão de inteligência de CRM através do app, principalmente com push notification e geolocalização, representando mais de 50% de todo o faturamento oriundo do CRM, de nosso CRM. Nossa base de clientes multicanal no segundo trimestre teve um crescimento de 50% em relação a 2020. E a representatividade em relação ao total Marisa cresceu de 8% para 12%. A nossa receita de clientes multicanal no segundo trimestre também cresceu 114% em relação ao mesmo período no ano passado, sendo responsável por 21% da participação total no canal. Continuamos avançando aceleradamente na nossa estratégia de multicanalidade. O lançamento da sacola de vantagens que aconteceu também nesse trimestre foi o grande destaque desse trimestre, materializando de verdade a experiência de multicanalidade das nossas clientes entre app e as nossas lojas. Já estamos com a sacola de vantagens ativada em 100% das nossas lojas e no último mês já tivemos mais de 10 mil transações oriunda dessa experiência. Durante o período, continuamos oferecendo nossos produtos via uma multiplicidade de canais como Live Shop, Soul Social, WhatsApp e outros, principalmente agora reforçando o tema do nosso app. Mais um destaque no trimestre foi o lançamento do MVP do que chamamos o Universo M, um espaço dedicado à mulher com conteúdo relevante de moda, bem-estar, saúde, educação e curadoria com parcerias dedicadas à mulher. Mesmo em teste, já tivemos mais de 160 mil visitas, confirmando a adesão da mulher a essa proposta. Em setembro, teremos o lançamento oficial desse novo produto no mercado. A digitalização do MBank é mais um destaque do trimestre. Estamos com um percentual de 13% de conversões para cartões ofertados via app. Mais de 20% de todo empréstimo pessoal já ocorre através de forma digital e fora das lojas físicas. Nosso modelo de Dark Store em São Paulo continua confirmando a assertividade da nossa estratégia, reduzindo em 30% o prazo de entrega para a cidade de São Paulo e em 18% o custo logístico dessas entregas. Decidimos expandir esse modelo e no terceiro trimestre iremos inaugurar a segunda Dark Store em Minas Gerais e até o final do primeiro tri, de 22, teremos mais 3 aberturas espalhadas pelo Brasil em estados geográficos estratégicos, principalmente aqui falando Sudeste no Rio de Janeiro, Bahia e Distrito Federal. O projeto de automação, como o Adalberto mencionou, foi finalmente concluído e já demonstra frutos na gestão de despesas da empresa, frutos esses que nós já demonstramos na nossa demonstração de resultados, principalmente oriundos de aumento de produtividade em lojas, redução do quadro e também ao aumento da excelência do atendimento. E nesse tema, o que é uma grande preocupação nossa, o NPS continua sendo uma métrica extremamente relevante e importante para o nosso sucesso. Continuamos com 6 trimestres consecutivos de melhoria no nosso resultado de NPS nos 2 canais, loja física e digital. Os melhores destaques nós damos para a melhoria na percepção de produto,
experiência de loja, agilidade nos caixas e também na experiência digital dos nossos clientes. Nesse tema, o destaque é para a experiência do digital na melhoria da percepção de valor de entrega de nossos produtos, tanto no Clique Retire, nas lojas, e também para a entrega domiciliar. Coroando todo esse trabalho que tem sido feito pelo time, nós ficamos como finalistas no Prêmio EBIT, que monitora a experiência de varejo online no Brasil, e na votação popular ficamos entre as top empresas de varejos mais votadas e a melhor classificação do setor de varejo de moda no Brasil. Olhando para as perspectivas de 2021, apesar dos desafios macroeconômicos, acreditamos que a aceleração do programa de vacinação nacional irá contribuir favoravelmente com a retomada do varejo. Os números dos últimos 2 meses já demonstram essa melhoria de performance, com crescimento positivos em venda e margem contra a performance de 2019. Continuamos firmes na execução da nossa estratégia comercial, que já está em processo de rollout nas lojas, e os resultados das lojas já rolloutadas são muito encorajadoras, com crescimento de duplo dígito contra as lojas ainda não rolloutadas. Esse processo de rollout termina ao final de setembro. Nosso compromisso com a gestão de estoques da empresa tem se confirmado muito assertivo. No primeiro semestre de 2021, reduzimos o volume de markdowns em 50%. Tivemos a oportunidade de trazer um maior nível de novidade de produto para os nossos clientes, e isso, apesar dos desafios da pandemia, nos proporcionou a possibilidade de uma pequena melhora de margem bruta da empresa comparada ao 12T19 e, obviamente, em bases não comparáveis, significante melhora em relação ao 2T20. Com a retomada das vendas e a ótima gestão de despesas da empresa, vemos a possibilidade de uma alavancagem operacional muito importante para o segundo semestre, e isso, consequentemente, no nosso resultado. Dado o sucesso do teste de nossa nova loja em Campinas, vamos reformar mais 4 lojas no segundo semestre de 2021 no estado de São Paulo para ampliar o piloto e preparar o modelo de expansão e reformas para 2022. Nosso processo de digitalização da empresa irá continuar, agora incluindo a digitalização da carteira do MBank. E por fim, estamos em processo final para o lançamento do nosso Marketplace da mulher. Nossa expectativa é de já ter o MVP rodando em outubro de 2021 e, a partir desse momento, começar um processo de rollout e expansão do Marketplace. Nós confiamos que temos a estratégia correta para a entrega da retomada de performance da empresa, agora no segundo semestre e em diante. Queria agradecer a todos e ficamos disponíveis para perguntas agora. Obrigado. Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *9 no seu telefone. Muito bem. A primeira pergunta é do Renan, do Bradesco BBI. Renan, boa tarde. Boa tarde. Oi, eu queria entender melhor entender melhor sobre essa margem bruta, especialmente o que houve em junho, que puxou o trimestre para baixo. E além disso, eu também queria saber como é que vocês acham que essa margem deve evoluir considerando as metas de longo prazo da empresa. Renan, é Adalberto falando. Acho que teve uma confusãozinha. Junho já foi para cima, né? Junho nós já tivemos um ganho de quase 3 pontos percentuais na margem. Você tem ali um pouco para baixo em abril. Isso se deve aí ao exercício do time para manter os estoques equilibrados, um cenário aí de várias lojas fechadas, a grande maioria do parque fechado em abril, né? E você que tinha começado um processo de recomposição de estoques ali no primeiro trimestre, tem que, de certa forma, trabalhar uma política comercial mais agressiva para não deixar esse estoque envelhecer. Mas em junho, repetindo, nós tivemos um ganho de praticamente 3 pontos percentuais. De novo, vou lembrar que julho, de novo, a mesma dinâmica, né? Não na mesma magnitude, mas, de novo, um ganho de margem bruta.
A gente tem conversado com o mercado sobre essa dinâmica, expectativa futura, né? E a gente entende que rapidamente a companhia deve voltar com a tecnologia atual aplicada, né? Que não utiliza RFID, que não utiliza centros de distribuição com SKUs e por aí fora. Rapidamente a companhia deveria superar os 50% aí no curto prazo, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Por nada. Lembramos aos convidados que, para fazer uma pergunta, basta digitar *9 no seu telefone para que possamos abrir sua linha. Marcelo, nós temos uma pergunta que veio por e-mail aqui do Roberto Barreto, referente a detalhar os investimentos de CAPEX esperado para os próximos anos. Roberto, obrigado pela pergunta. Nossa visão do planejamento plurianual para a empresa, ela contempla alguns macros, alguns pontos estratégicos importantes. Obviamente, a gente quer continuar acelerando na estratégia digital e a gente vê uma oportunidade aqui importante, seja em termos de trabalhar todo o processo de legado para o recebimento de novas tecnologias, principalmente continuar avançando com o nosso app como a grande ferramenta, o grande hub da materialização da plataforma da mulher. E em segundo ponto, olhando outras oportunidades que a gente ainda não está preparado para abrir sobre canais digitais, novos canais digitais como oportunidade de crescimento da empresa. Tirando esse ponto do digital, nós, como mencionei aqui ao final, estamos muito contentes com a performance da nova loja. Nós estamos agora, ainda esse ano, investindo em mais 4 reformas, o que vai consolidar a nossa visão desse novo modelo. Em se confirmando, nossa expectativa, de acordo com o nosso planejamento plurianual, é de oferecer um produto, uma estratégia de reformas e expansão, uma retomada da expansão da empresa a partir de 2022. Muito bem. Lembramos aos convidados que para uma pergunta ou comentário basta digitar *9 no seu telefone, que estamos aqui com o time da Marisa à nossa disposição. Temos mais uma aqui do Pedro Siqueira, do Banco Safra, com relação à menção da queda de venda em junho e como é que estão as vendas para o terceiro trimestre. Pedro, como a gente já mencionou aqui, eu acho que experienciamos uma queda de same-store em junho, principalmente ali pós Dia das Mães, em maio, teve um arrefecimento no fluxo, mas como a gente mencionou, julho, já no final de junho, o mês de julho e o início de agosto, o que a gente tem visto é um crescimento significativo de same-store sales e também a melhoria da gestão de estoque, trazendo essa melhoria de venda com uma melhoria de margem. Então, a nossa expectativa com relação à performance no terceiro TRI, até o momento, é otimista, com crescimento tanto de venda e de margem. Muito bem. Senhores convidados, lembramos a todos que *9 para uma nova pergunta. Ok? *9. Temos aqui o Carlos da
3R Investimentos. Carlos, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Vocês poderiam comentar um pouquinho sobre as estratégias de melhora da estrutura de capital que vocês citaram no Fato Relevante recentemente? Queria dar um pouco mais de cor para isso, por favor. Carlos Adalberto falando. Eu acho que eu teria pouco a acrescentar ali sobre o que foi mencionado no Fato Relevante, né? Na realidade, desde a criação do NBank, né, começar pelo branding dele, né, NBank, você tem ali a assinatura de Marisa embaixo, mas pode andar também sem Marisa. Então ele foi concebido para nascer dentro da Marisa, mas eventualmente crescer para fora da Marisa, né? Então o que nós começamos fazendo ali naquele momento que foi citado no Fato Relevante foi exatamente isso, né? Nós começar conversas sobre eventuais parcerias, tanto operacionais quanto de capital. Você tem hoje fundos especializados em fintechs, né? E cada vez mais o NBank, nós queremos que ele seja operado, que ele traga produtos e também que ele seja visto, né, como a fintech, né, a fintech da mulher brasileira. Então é isso, é simplesmente esse movimento que nós estávamos fazendo e foi esclarecido ali naquele Fato Relevante. Tá ótimo, obrigado, viu? Por nada. Senhores convidados, para uma pergunta, *9 no seu telefone, por favor. Marcelo, eu vou responder uma pergunta que está entrando aqui via webcast de um investidor nosso, Pois não. com muito carinho, tá? Ele tem 92 anos e é acionista há muitos anos da Marisa. Tá? O nosso carinho ao senhor Joseph. E agradecimento pela confiança de tão longo prazo, né? Ele pergunta aqui, ele percebeu que no release houve um aumento do custo de aluguéis, né? E qual seria a quantidade de imóveis próprios. Eu acho que, senhor Joseph, depois você pode entrar em contato com o nosso RI, eles podem dar mais detalhes sobre essa conta especificamente, mas na realidade houve uma redução, tá? Nós temos tido aí nos últimos anos reduções importantes na nossa conta de aluguel. Tá? As negociações têm sido contínuas nos últimos períodos e a gente tem conseguido aí chegar a excelentes composições com os proprietários de pontos, seja de shopping, seja de lojas de rua. E hoje nós não temos nenhuma loja que pertença à Marisa. Todas elas pertencem a terceiros. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e confiança. Muito bem. Senhores, mais alguma pergunta? *9, por favor. Muito bem. Não havendo então mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor Marcelo Pimentel para suas considerações finais. Senhor Marcelo, por favor. Obrigado, Marcelo. Quero agradecer a todos pela participação e colocar novamente a todos a nossa confiança com a estratégia da empresa, a nossa visão de um segundo semestre mais positivo agora com a estabilidade do varejo e principalmente de aberturas de lojas físicas e o comprometimento da nossa visão de crescimento do varejo digital. Obrigado a todos e uma boa tarde. Assim, a Conference Call da Marisa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma excelente tarde.